Você já imaginou um lugar que vive no amanhã? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Existem lugares na Terra que vivem no amanhã. E para entender essa história, vem comigo, meu nome é Léo Miranda, eu vou te explicar agora qual é a lógica por trás dessas pessoas, desses lugares que vivem no dia seguinte. Bora lá? Estamos falando aqui de fuso horário. Fuso horário, muito bem, muito bem, muito bem. Importante dizer, no século XIX, em 1884, rolou nos Estados Unidos uma conferência muito importante para a definição de horas na Terra, a chamada Conferência do Meridiano. O que foi essa Conferência do Meridiano? Nessa conferência, os países que participaram, em torno de 153 países, incluindo o Brasil, decidiram criar um padrão de horas global, o sistema de fuso horário. Isso porque as relações comerciais já estavam sendo bastante prejudicadas pela ausência de um padrão de horas. Cada país seguia um horário diferente. Então, quando eram 7 horas da manhã, lá na Rússia, que recebe o Sol primeiro devido ao movimento de rotação da Terra, eram 7 horas da manhã também no Brasil, que não faz muito sentido, porque o Sol sempre nasce primeiro na Rússia e depois no Brasil, porque o Brasil está mais a oeste. Então, esse sistema de horas, esse sistema de fuso horários foi criado pensando exatamente em facilitar as trocas comerciais globais, a comunicação global, e até hoje nós utilizamos o mesmo sistema. Bora lá falar sobre isso? Ó, para começo de conversa, já coloquei aqui para você na tela o nosso tablet, para que você veja aqui um esquema bem interessante. Qual foi o raciocínio feito por aqueles que participaram da Conferência do Meridiano? Primeiro ponto importante, a Terra tem 360 graus de circunferência. Segundo ponto importante, a Terra demora 24 horas para completar uma volta inteira ao redor do seu eixo de inclinação. A Terra não é retinha, a Terra é inclinada e ela rotaciona sempre de oeste para leste. Então ela faz esse movimento, sentido anti-horário. Resultado, quem está no leste sempre recebe o dia primeiro. Então o dia começa no leste. Não é à toa que quem mora na Austrália sempre vai receber o ano novo primeiro. Quem mora no Japão vai receber o sol primeiro. Tanto é que o Japão é chamado de terra do sol nascente. Quando você vai para o oeste é o local mais atrasado, exatamente porque o movimento de rotação acaba privilegiando aqueles que estão no leste primeiro e depois aqueles que estão no oeste. Então, quando é noite no Brasil, é dia no Japão. Quando é noite no Japão, é dia no Brasil. É o chamado movimento de rotação, que tem a duração arredondando ali aproximada de 24 horas. Isso aqui é um arredondamento, mas que foi feito para facilitar, inclusive, ali a padronização das horas. Então, qual foi o raciocínio feito? Você vai pegar 360 graus, que é a circunferência terrestre, e vai dividir por 24 horas, que é a duração do movimento de rotação. O resultado dessa conta vai ser 15. 15 graus de quê? 15 graus de longitude. O que é a longitude? A longitude, basicamente, é a distância de qualquer ponto na Terra em relação a uma linha central vertical que divide a Terra em leste e oeste, o chamado meridiano de Greenwich. Então, a longitude ela varia de 0 a 180 para leste, 0 a 180 para oeste. Isso porque a Terra tem 360 graus, portanto, 2 hemisférios, cada um com 180 graus. A lógica, então, é, se você pegou 360, você não está falando da latitude, até porque a latitude não tem 360, somadas a latitude dá 180, né? 90 para o sul, 90 para o norte. Então, 360 dividido por, no caso, 24 horas, vai te dar o resultado de 15 graus. 15 graus para a gente, longitude, equivale a um fuso horário ou 1 hora na Terra. Entendido? Então, essa conta foi feita na Conferência do Meridiano, que eu acabei de explicar, que rolou lá no século XIX, nos Estados Unidos. Beleza. Continuando a nossa conversa aqui, vou rolar minha tela para baixo que eu quero te mostrar esse esqueminha importante. Qual é a referência de horas na Terra? A referência de horas na Terra é o que a gente vai chamar de GMT. GMT. Vou explicar o que é o GMT, também chamado de UTC. GMT ou UTC. GMT ou UTC basicamente é o fuso horário do meridiano de Greenwich. Quem é o meridiano de Greenwich? É a nossa referência para longitudes na Terra. Divide a Terra em 2 hemisférios, leste e oeste. Importante dizer que no caso do meridiano de Greenwich, ele corta a cidade de Londres, né? Corta ali a Inglaterra. Vamos colocar Londres aqui, ó, fazer um pontinho.
cá está Londres, capital do Reino Unido e da Inglaterra, e ao mesmo tempo você tem ali uma faixa fuso horária de 15 graus de longitude. Não entendi, como assim? Fuso horários são faixas. Fuso horário não é uma linha apenas, nós estamos falando de faixas fuso horárias. Se é uma faixa, essa faixa vai dessa linha pontilhada aqui até essa linha pontilhada aqui. Qual que é a ideia? Você tem 7 graus e meio para leste e 7 graus e meio para oeste. Então, o primeiro fuso horário referência na Terra, que é o GMT, ele tem 15 graus de comprimento, sendo que um pedaço desse fuso horário, que é esse pedacinho aqui, se encontra no Oriente e no Leste, e outro pedacinho, se encontra no Ocidente ou no Oeste. Combinado? Esse é o GMT. GMT significa Greenwich Mean Time, ou hora média de Greenwich. E o UTC, Universal Time Coordinate, ou tempo coordenado universal. Geralmente no seu celular aparece o UTC. Por exemplo, se você mora no fuso horário de Brasília, se você mora na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste, na região norte, centro-oeste já é outro fuso horário, uma parte do norte também é outro fuso horário, tá? Mas se você mora até ali no Pará, você está no fuso horário de Brasília, e o fuso horário de Brasília é menos 3 horas em relação ao GMT, é GMT menos 3. Por que menos 3? Porque quando você vai para oeste de Greenwich, para o ocidente, você está atrasando o seu relógio, então você tem menos horas. Quando você vai para leste, para a direita de Greenwich, GMT, você vai adiantar o relógio. Então, mais GMT, menos GMT. Mais para leste, menos para oeste. Então, qual que é a lógica? Quantas faixas fuso horárias existem na Terra? Vamos pensar? Bom, se nós temos um dia com 24 horas e cada hora equivale a uma faixa fuso horária, logo nós temos 24 faixas fuso horárias, certo? Nós não temos um dia com 26 horas, nem 27, 24 faixas fuso horárias, e cada fuso horário equivale a uma hora na Terra. Agora, como é que funciona a divisão? Você tem, pelo menos em tese, eu vou te explicar por quê, 12 fuso horários, né? 12 fuso horários para o leste, mais 12, e você tem 12 fuso horários para oeste, ou seja, 12 faixas fuso horárias à esquerda do GMT. 12 à direita, 12 à esquerda, certo? Só que tem um detalhe. Essas linhas que vocês estão vendo aqui são os meridianos. E os meridianos são retas. E qual que é o problema disso? Eventualmente, pode acontecer de uma cidade estar exatamente ali no limite de um fuso horário. Imagina, uma cidade, essas linhas aqui vermelhas pontilhadas são meridianos e são os limites dos fuso horários, tá? Então, a partir dessa faixa, vou até anotar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, essa faixa aqui, essa linha aqui é o 7,5. Só que é o 7,5 graus oeste, W, tá? E aqui é o 7 graus e meio leste, é de leste, tudo bem? Imagina que você tem uma cidade que está exatamente nesse pontinho aqui, ó. O que vai acontecer? Em qual fuso horário ela vai estar? Ela vai estar no fuso horário GMT ou no fuso horário 15 oeste, que é o primeiro depois de Greenwich à esquerda, oeste de Greenwich. Então, não vai estar nenhum nem outro. Para evitar esse problema, né, assim, ou a divisão da cidade A em 2 fuso horários, o que geralmente se faz é o contorno da cidade A. Então, a gente contornaria aqui a cidade A para que ela fique em um fuso horário específico, ou o de 15, ou o fuso horário GMT, beleza? Então, existem limites teóricos e limites práticos dos fuso horários, exatamente para evitar que uma mesma cidade ou mesmo país seja cortada ao meio por um fuso horário e gerar um transtorno danado. Você tem 2 horários diferentes naquela cidade, naquele estado, naquele país. Tudo bem? Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte fato, tá? Você tem 0, que é Greenwich, variando em longitude até 180 graus para o hemisfério oriental e 0 a 180 para o hemisfério ocidental, beleza? Então, 180 com 180 fecha os 360, certo? Então, 180 para o oeste, 180 para o leste. O detalhe é que a longitude 180 ela é muito especial. Ela é especial por quê? É a linha que a gente vai chamar de linha internacional de data, tá? Então, a linha internacional de data para a gente coincide ali com a longitude, vou até colocar em cor diferente aqui, longitude 180 graus.
180. Também chamada ali de antimeridiano, porque é o contrário do meridiano de Greenwich. Meridiano. Vou abreviar aqui pela falta de espaço, tudo bem? Léo, o que é a linha internacional de data? A linha internacional de data, ela, como o próprio nome já adianta, demarca a diferença, a mudança de data entre os hemisférios da Terra. Esse desenho, essa imagem que você está vendo aqui, ó, basicamente é como se eu girasse o globo terrestre e ao invés de você estar enxergando aqui, por exemplo, a parte da América, a África, a Europa, você está enxergando agora, né, aquilo que seria o outro lado da Terra, e esse outro lado da Terra vai pegar aqui, ó, um pedaço da Ásia, vai pegar um pedaço da América, e você está enxergando aqui o Oceano Pacífico. Esse é o Oceano Pacífico, beleza? E o que é interessante? Cada faixazinha dessa aqui, ó, com cores diferentes, corresponde a um fuso horário. Então você tem um fuso horário aqui, outro fuso horário aqui, combinado? Agora, perceba que a lide, que é essa linha aqui, ó, vamos até escrever, ó, essa linha aqui, que não é uma linha reta, ela está atravessando o Oceano Pacífico. Vamos colocar, só consertar aqui para ficar bonitinho. Então, essa aqui é a lide, Linha Internacional de Data. O que acontece? Quando você cruza a lide do Oriente, então vamos colocar, isso aqui é o Oriente. O que é o Oriente? O Oriente é o leste, tá? Ah, Léo, mas esse é o seu lado esquerdo, é o lado esquerdo do desenho, mas lembre-se que você está analisando a Terra de outra perspectiva, tudo bem? E esse aqui é o Ocidente, que é a parte oeste da Terra, né, onde nós estamos, inclusive, a América está no Ocidente. Então, vamos escrever aqui, Ocidente. Quando você cruza a lide do Oriente para o Ocidente, o que você está fazendo? Você vai voltar um dia no calendário. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você tiver dia 1º de janeiro, vamos colocar aqui, ó, 1/1. 1/1. No Oriente, no Ocidente, você vai ter 31/12. Ok? Então você atrasou o calendário. Então dá para voltar no tempo? Sim, geograficamente sim. Agora, se você viajou no sentido contrário, da direita da lide, que é o Ocidente, para a esquerda da lide, que é o Oriente, você vai adiantar o calendário em um dia, beleza? Ou seja, Oriente para Ocidente atrasa, Ocidente para o Oriente adianta. Da esquerda, que é o Oriente, para a direita, que é o Ocidente da lide, no caso, tá, gente? Você vai atrasar o calendário e da direita da lide para a esquerda da lide, que é do Ocidente, para o Oriente, você adianta o calendário em um dia, combinado? Só que você percebeu que a lide ela não tem um formato reto, e ela não tem um formato reto de propósito. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que a lide contorne alguns territórios para evitar que esses territórios estejam em duas datas diferentes. Eu queria te mostrar dois casos bem famosos, que é de Howland, que é essa cidadezinha, que é essa bolinha vermelha aqui, que pertence aos Estados Unidos e que está ali ao lado da lide, está bem coladinho da lide, mas perceba que ela está do lado direito da lide, está no Ocidente, tá? Se ela está no Ocidente, é dia 31/12, por exemplo, em Howland. O detalhe é que a ilha de Kiribati é uma das cidades do arquipélago de Kiribati, tá? Kiribati, que é essa bolinha amarela aqui, ela está mais à direita de Howland, não está? Era para ela estar no Ocidente, correto? Mas vejam que essa bolinha amarela é contornada pela lide, ou seja, se ela é contornada pela lide, ela se encontra oficialmente onde? No Oriente. Então, Howland está no Ocidente, então aqui é Ocidente, tá? Vamos escrever aqui, ó, bonitinho, peraí. Então, esta bolinha aqui, que é Howland, está no Ocidente, que é o hemisfério oeste, e esta outra bolinha aqui está no Oriente. Peraí, vamos colocar de azulzinho para ficar bonitinho aqui. Oriente. Fechou? Ah, Léo, então dá para dizer que em termos de data, tá? Kiribati, a ilha de Kiribati, aqui no caso Kiritimati, né? Não diferente, é a ilha que está na data adiantada.
e Howland está na data atrasada. Só que tem um fato curiosíssimo. Curiosíssimo. Gente, lembra que eu te contei que você tem 12 fuso horários para leste e 12 para oeste, certo? Percebam que Howland está nessa posição e está localizado no fuso horário. Aqui no caso, gente, é um -12, tá? Porque está do lado direito da lide. Então, -12, você tem uma diferença de 12 horas a menos em relação a Londres. Então, quando em Londres são meio-dia, é meia-noite lá em Howland. Tudo bem? Léo, e daí? Percebam que a cidade de Kirimati, ou a ilha de Kirimati, ela está no fuso horário mais 13, na verdade mais 14, tá? Por que no fuso horário mais 14? Qual que é a lógica? Olha que interessante, essa cidade, em termos de data, ela está adiantada em relação a Howland. Só que, como ela está à direita de Howland, percebam, você tem aqui ó, essa ilha, 1, 2, 3 faixas, na verdade, né? 2 faixas aqui, ó, essa e essa. Então você tem 2 faixas fuso horárias à direita de Howland. Então, quando em Howland são meia-noite, são 2 horas adiantadas em relação a Kiritimati, são 2 horas adiantadas em relação a Howland. Eu sei que parece confuso, mas a questão é, apesar de era para aqui ter horas atrasadas, certo? Você concorda comigo? Por que Kirimati teria horas atrasadas? Porque ela está, nesse caso, no hemisfério, na verdade, fazendo uma correção, não era que é para ela ter horas atrasadas, mas pelo raciocínio que às vezes a gente faz, ela teria horas atrasadas porque ela está no Ocidente, certo? Mas ela não está no Ocidente, ela está no Oriente, porque ela está sendo aqui, ó, contornada pela lide, tudo bem? E como Howland está 2 faixas à esquerda, tá? 1, 2 faixas, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter aí 2 horas a menos em Howland e 2 horas a mais em Kiritimati. Traduzindo, Kiritimati está no fuso mais 14. Só porque o governo de Kiribati, que é a ilha, o país onde está essa cidade, escolheu estar no Oriente. Ele escolheu. Pode isso, Arnaldo? Pode escolher se quer estar no Ocidente ou no Oriente. Como o governo de Kiribati escolheu estar no Oriente, isso acabou repercutindo em 2 características. A data ficou adiantada, era para essa ilha ter uma data atrasada, mas como ela está no Oriente, está à esquerda da lide, está no dia de amanhã. E, ao mesmo tempo, está num fuso horário que é um fuso horário meio atípico, o fuso horário mais 14. Só existe o fuso horário mais 13 e mais 14, por exemplo, porque os governos decidem contornar os seus territórios com a lide. Se não fosse por isso, não haveria fuso horário nem mais 13, nem mais 14. Entendido? Então, moral da história, nós temos sim locais que vivem no amanhã, porque estão mais adiantados em relação à sua localização geográfica, em relação ao seu fuso horário, como, por exemplo, a ilha de Kiribati e a cidade de Kiritimati. Tudo certo? Então, olha só, recapitulando, para a gente fechar. Você tem ali a cidade, que no caso aqui eu peguei uma ilha qualquer, tá? A ilha A. Essa ilha A está no dia 1/1, por exemplo, amanhã. Eu pego o meu barquinho e cruzo a linha internacional de data para o oeste ou para o ocidente. O que vai acontecer? Na ilha B eu tenho o dia anterior, eu tenho ontem, 31/12. Então, para cá você atrasa, para o outro lado você adianta. Em direção ao ocidente você atrasa, em direção ao oriente você adianta. No caso do contorno, o que vai acontecer? Se você tiver a ilha A e a ilha B sendo contornadas pela linha internacional de data, como aqui no meu exemplo, no meu desenho, o que vai acontecer é que as 2 ilhas vão estar no mesmo hemisfério e o fato dessa ilha B estar um pouquinho mais para a direita, mais para leste, faz com que ela tenha 1 hora a mais, tá? Então eu só representei aqui em desenho para ficar mais fácil de entender o porquê da ilha B ter 1 hora a mais e ao mesmo tempo estar na mesma data que a ilha A, que agora nesse segundo desenho é dia 1º de janeiro, certo? Tranquilo? Muito bem, se você ainda não é aluno ou aluna do Humanizando, queria te convidar a conhecer a nossa plataforma. São mais de 400 aulas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia,
além, é claro, de ferramentas assim fundamentais do seu estudo. A gente sabe que humanas tem muita matéria e às vezes se perde nos estudos, né? Então, por exemplo, aqui às vezes no YouTube você acha várias aulas de geografia, história, mas você não sabe onde começar, qual que é a aula certa, qual que é a sequência certa. No Humanizando, nós temos esse caminho para você que vai ser adaptado de acordo com a sua disponibilidade de tempo, horas e dias de estudo, chamado Diário de Estudos Personalizado. Você vai criar um plano inteligente de estudos, adaptado à sua rotina. Olha que maravilha! Então, se você ainda não conhece o Humanizando, aproveita para seguir a gente no @Curso Humanizando. Curte esse vídeo aqui, porque vai ajudar a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo se você entendeu, se você tem alguma dúvida com relação à ilha ou os territórios que vivem no dia de amanhã. Se você tem alguma dúvida em relação à LID e a tudo isso que a gente falou agora. Então é isso. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu, beijo, tchau, tchau.